Olá pessoal, meu nome é Zé Rui e na aula de hoje nós vamos continuar estudando as estratégias de fazer a herança dentro do JPA Hibernate. Só que hoje vai ser 100% na prática. Vamos lá? Então, pessoal, na aula passada nós fizemos juntos, além de explicar para vocês como que seria cada uma das estratégias, eu fiz com vocês a primeira delas, que é a estratégia Single Table. Ou seja, ele vai criar um tabelão para a gente, igual essa imagem aqui, ó. Ampliando aqui para você ver melhor, o que que ele faz? Ele basicamente, então, cria uma tabela com todas as subclasses da classe pessoa. Então, o que vai diferenciar um determinado registro ser funcionário de um determinado registro ser aluno, que também é da descendência de pessoa, vai ser a coluna tipo. E nós vimos aqui na aula anterior que para fazer isso é muito simples, né? A gente coloca a estratégia de herança como sendo single table e a gente coloca aqui a coluna discriminadora vai ser a coluna tipo, que é exatamente essa daqui, ok? E aí, na subclasse, porque aqui eu te mostrei na superclasse pessoa, a subclasse funcionário fica como? Simplesmente o valor discriminador fica sendo funcionário. Por isso, aqui ele coloca de forma automática para você. E tudo funcionou perfeitamente. Na aula de agora, pessoal, eu quero fazer as outras duas estratégias, que são, então, a Table per Class e a Join. Ou seja, essa daqui eu vou criar uma tabela para cada classe e não vou trabalhar com a ideia de chave estrangeira. Enquanto que na Join eu vou fazer isso. Eu vou trabalhar uma tabela por classe também, porém eu não vou ter dados redundantes. É o que eu vou te mostrar aqui agora. Vamos lá então, vamos fazer na prática a estratégia 2. Então, gente, para ficar organizado, eu deixei aqui o código-fonte para vocês e o nosso projeto no Git, eu deixei 3 branches lá, tá? Então, se você vier aqui, ó, dentro do nosso projeto, você vai ver que na verdade são 4, né? Porque a branch principal vai ser a main. Então, se você entrar aqui, nós temos o projeto, com a branch que nós fizemos juntos na aula passada, o single table, o table per class, que eu vou te mostrar agora, e o join também, que eu vou te mostrar agora, tá? Então, eu vou mudar para esse branch aqui, para a gente ir direto ao ponto. Portanto, faça isso também na sua casa, tá? Faça do jeito que eu vou fazer aqui de mudar de branches para você estudar e ter exatamente o código igualzinho tem nessa videoaula aí. Vamos lá então. Então eu vou vir aqui, ó, dentro da minha pasta do projeto e vou fazer um git checkout herança. Vamos começar aqui com o table per class, tá? Então vou mudar aqui para o branch table per class e aí você vai ver que o nosso projetinho aqui, ó, já vai estar do jeito correto para a gente. Se eu vier aqui na classe pessoa, opa, fechou aqui. Pronto, aqui, ó. Ele agora não usa mais a coluna discriminadora, posso até apagar essa linha aqui, mas eu deixei aí no projeto exatamente para você estudar, tá? Então o que muda, a gente coloca aqui na superclasse que nós vamos trabalhar com table per class e na classe funcionário eu simplesmente apago o valor discriminador. Eu não preciso fazer nada, porque agora o simples fato de eu colocar que a classe pessoa é a classe pai e eu estou usando table per class, eu já estou dizendo para ele, para o Hibernate, que eu quero criar uma uma tabela para cada uma das classes que eu estiver usando, ok? Então vamos ver isso aqui em prática. Um detalhe muito importante, pessoal, vou até abrir aqui o dbeaver. Tá aqui, ó. Esse cara aqui, ele está sendo criado para mim em tempo de execução. O Hibernate está fazendo isso. Então, essa tabela pessoa vai dar lugar a outra tabela pessoa, agora sem os campos de e-mail e etc. que são relacionados a funcionário. Então, antes de fazer, ou melhor, depois de mudar de branch, vem aqui e apaga todas as tabelas que tiverem sido criadas, ok?
para esse contexto. Então, no meu caso, eu estou trabalhando com pessoa e funcionário, eu vou vir aqui e apagar todo mundo que está relacionado a isso, beleza? Então, pronto. Feito isso, agora, vou até dar um refresh aqui, para não ter problema. Vou voltar aqui para a minha aplicação e vou rodar ela. Vocês vão ver que automaticamente vai ser criada uma tabela para pessoa e outra para funcionário. Ainda não foi criada. Por quê? Porque eu ainda não chamei o projeto JPA, que é o cadastro de funcionário. Então, olha aqui, na hora que eu chamar ele aqui, vamos lá ver se ele criou. Aparentemente está tudo ok, né? Não deu nenhuma mensagem de erro aqui embaixo, então para mim está tudo ok. Vamos conferir aqui, Então vamos vir aqui no nosso DB01, dar um refresh nele. Tables, lá, fez pra gente, tabela funcionário, tabela pessoa, e ele cria aqui uma tabela de sequência, né, para guardar qual é a chave que ele está usando, beleza? Então, pessoal, olha só que interessante o Table per Class. Ele criou uma tabela de funcionário com os dados de pessoa da superclasse. Então, ele colocou um ID, uma idade, um nome, um sexo e um e-mail, sendo que simplesmente o campo e-mail que é a especialização, o que ele tem de mais do que pessoa. Então, a pessoa também tem esses mesmos dados, ok? Qual que é o diferencial dessa estratégia? O diferencial dessa estratégia, gente, é que ele vai guardar os nossos dados somente na classe funcionário. Por quê? Porque nós estamos salvando funcionário. Então, é muito comum a gente pensar que, e aí eu nem sei se ficou tão claro lá na aula anterior, mas a gente pode confundir pensando que ele vai colocar dados aqui e na classe pessoa também, na tabela de pessoa também. Isso não é verdade, ele vai colocar só na tabela de funcionário, tá? Então, por exemplo, aqui no nosso material eu deixei isso para você. Olha aqui, no cenário 1, quando você salva uma instância de funcionário, eu coloquei aqui um funcionário qualquer F1, que chama Denival, 40 anos, masculino, e o e-mail dele é denival.gmail.com. Eu crio aqui minha entidade de gerenciamento e mando persistir o F1, beleza? Quando eu fizer isso aqui, o que vai acontecer? A tabela funcionário vai ter um registro lá que é o Denival 40M Denival Gmail e a tabela pessoa não vai ter nada, tá? Ou seja, ele só vai salvar na tabela pessoa quando de fato esse objeto aqui, no lugar do F1, for um objeto pessoa, que é o cenário 2 que eu coloquei aqui para você. Se eu fizer a pessoa Brás 32M, Brás Gmail e estou salvando o Brás. Ok? Aí sim, o que ele vai fazer? Tabela pessoa. Até corrigir aqui. Na tabela pessoa vai ter o registro Brás, mas na tabela funcionário não vai ter nada. Ok? Então vou te mostrar isso aqui agora. Olha só então, vamos vir aqui para a nossa execução e deixa eu te mostrar o save, né, para você ver aqui direitinho. Se eu vier aqui no meu view, funcionário, na hora que eu mandar salvar aqui, cadastrar funcionário, ele vai para o controller vai chamar o repositório, e o repositório vai chamar o save. Olha o save aqui, olha aqui, é um objeto do tipo funcionário. Isso aqui você desconsidera por enquanto, que eu vou te mostrar um probleminha aqui na frente, tá? Então, olha só, eu estou salvando um funcionário, beleza? Então, o Denival vai estar existindo somente na tabela de funcionário, como a gente queria mesmo. Vamos rodar isso aqui. Olha só, vou criar aqui um novo, vou chamar de Denival. Saiu errado ali. Denival@gmail.com, idade 40, sexo masculino. Salvei, beleza. Vamos conferir agora no nosso banco. Se eu vier aqui em funcionário, dá um refresh aqui, apareceu, pessoa, vou dar um refresh aqui também, não tem nada. Então perceba que ele criou na tabela de funcionário o Denival certinho, com os dados da superclasse, ID, idade, nome e sexo, mais o e-mail, perfeito. E na classe pessoa não tem nada, beleza? Esse é o funcionamento correto do Table per Class, ok? Então, olha só que interessante. Para que essa tabela pessoa tenha alguém aqui dentro, aí eu vou ter que de fato salvar uma pessoa. Por isso que eu fiz isso aqui, Olha só, antes de salvar, fiz uma gambiarra aqui, né? Que eu criei uma pessoa e copiei aqui a idade do funcionário, o nome do funcionário, coloquei um sexo qualquer e na hora de salvar aqui agora, eu vou salvar agora o P pessoa,
para exatamente simular o cenário 2 aqui, ó. Esse cenário, ou seja, agora eu estou salvando uma pessoa a um elemento da superclasse, tá? Então, vai ter que acontecer o contrário, né? Na tabela de pessoa vai ter que estar esse elemento e na tabela de funcionário não pode estar esse elemento, ok? Então, vamos lá. Eu vou rodar o sistema. Vocês vão ver que vai dar pau, tá? Porque eu vou mostrar para vocês também. Mas não tem nada a ver com o Hibernate, tem a ver com a tabela que essa JTable aqui que eu botei para rodar. Então, vamos lá. Ó. Vou rodar aqui agora e ele vai salvar pessoa, tá? Então, ó, beleza, apareceu direitinho. Agora, na hora que eu pedir um novo, eu vou chamar aqui o Carlos. O e-mail é carlos@gmail.com, idade 30, sexo masculino, e vou salvar. Ele vai dar pau, mas ele vai salvar direitinho, eu vou explicar para vocês. Ele vai dar pau por causa dessa tabela aqui, tá? Olha lá, ó, deu problema aqui, deixa eu até mostrar para vocês, ó. Aqui, ó, ele estourou aqui embaixo, ó. Ele não conseguiu fazer o casting lá no Abstract Table Model aqui, ó. Exatamente, é a tabela, tá? Porque a nossa tabela Abstract Table Model, que é essa daqui, ó, controller, ela recebe como entrada um objeto e aqui eu faço um casting para funcionário, tá? Então esse problema não tem nada a ver com o Hibernate. Tanto é que o Carlos foi salvo no banco de dados. Vou te mostrar aqui agora, ó. Olha só, se a gente vier aqui agora, eu vou dar um refresh na tabela funcionário, apareceu o Carlos, desculpa, na tabela pessoa, e agora na tabela funcionário eu vou dar um refresh, ó, e não apareceu. Então, ou seja, o Carlos realmente foi salvo na tabela de pessoa, por quê? Porque de fato P era pessoa, tá? Então, o Table Per Class faz isso. Se você mandou salvar pessoa, ele salva na tabela de pessoa. Se você mandou salvar o funcionário, que é o Object, ele salva na tabela de funcionário, tá? Então aqui ficou claro para você exatamente isso, ó. O Carlos está na tabela de pessoa porque eu salvei como pessoa. O funcionário está na tabela de funcionário porque eu salvei como funcionário, beleza? Aí eu até deixei para você, por que que isso aqui acontece? Aí eu deixei aqui para você no material, exatamente, ó. Por que que isso aí acontece? Porque essa estratégia ela foi pensada, né, ela foi projetada para permitir consultas polimórficas. Ou seja, se eu executar select from pessoa, nós não estamos falando de uma superclasse, o seu sistema gerenciador de banco de dados tem que ser inteligente o suficiente para trazer todo mundo que é pessoa. Afinal de contas, isso é herança, concorda? E se nós estamos refletindo exatamente o nosso modelo de dados, que está de classes lá para nossas tabelas, isso tem que ter esse funcionamento também. Mas por debaixo dos panos, é como se eu estivesse fazendo um select from pessoa, união com select from tabela de funcionário. Só que essa é a vantagem. Eu faço simplesmente select from pessoa e ele já traz todo mundo. Por quê? Porque funcionário faz parte da árvore genealógica aí de pessoa, tá joia? Só que nós temos que tomar cuidado. Como, por exemplo, deu um problema exatamente na minha Table Model, que é na hora de renderizar aqui, ó, ele não sabe renderizar a pessoa. Por quê? Porque eu não ensinei. Só isso. Eu tenho que ir lá e adaptar. Outra coisa muito importante, pessoal, é que o Table Per Class, ele tem que usar o Generation Type dele, tem que ser o alto, tá? Então aqui, ó, se você vier na classe pessoa, opa, fechei ela aqui. Aqui, ó. Se você vier aqui, outra forma nós tínhamos utilizado o Identity. Agora não, aqui eu tenho que usar o alto. Por quê? Deixei isso aqui também para você aqui no material, ó. Se você for ler aqui, você vai ver que o Generation Type alto, ele é mais abrangente que o Identity. Por quê? Porque o Identity, dá uma olhadinha aqui, ó, ele basicamente pega a criação do ID automático por meio da coluna ID. E na verdade, se você vier aqui, ó, ele usa, na verdade, por essa tabela aqui, ó, Hibernate Sequence. Exatamente aqui que ele pega o próximo valor para colocar aqui como chave primária, tá? Então, como nós usamos Identity, o que acontecia? Ele tentava pegar esse autoincremento e dar problema. Tanto é que se você tentar rodar assim, não vai funcionar. Então, aqui tem que ser alto, ok? Lá no single table, não precisa disso. Pode ser o ident mesmo, que só tem uma tabela, tá? Então, aqui, só tome cuidado que aqui tem que ser alto. Beleza?
E assim, então, pessoal, essa é a segunda forma, que é o Table per Class. E aí eu diria para você que o melhor lugar para usar ele é quando você quer, de fato, fazer algumas consultas polimórficas ou coisa do tipo. De novo, deixei tudo registrado para você aqui, tá, gente? Ou seja, aqui, ó, quando usar, quais são as vantagens, quais são as desvantagens, né? A vantagem desse aqui em relação ao tabelão single table é que nós temos uma normalização maior, nós temos a independência das entidades, etc. Beleza? Agora vamos para a terceira e última forma, que é uma das que eu mais gosto de usar, até porque ela evita tanta redundância, né? Que é o join, ou seja, é igualzinho a ideia do Table per Class, só que agora eu não tenho essa redundância aqui, ó. Eu não tenho na tabela de funcionário esses 4 campos aqui, ó, que de fato pertencem à classe pessoa. Então, no meu ponto de vista, a ideia do join, ele é muito mais coerente com a ideia de que realmente nós estamos fazendo aqui, que é herança. Concorda comigo? Então, olha só, é muito simples mudar aqui agora para essa forma. Eu poderia só vir aqui agora e colocar um joined, só isso, tá? Só que eu não fiz assim, até para deixar para você estudar, né? Eu fiz de novo lá no Git. Então eu vou mudar de branch aqui, mas basicamente vai ser isso aqui que eu vou alterar. Então eu vou vir aqui e fazer um git checkout herança. Agora é o joined. Pronto. Ah, tá. Como eu fiz algumas alterações aqui, eu tenho que fazer um git stash. Beleza. Que aí ele meio que salva lá para mim. Agora eu consigo mudar de branch ali, ó. Git checkout herança joined. Pronto. Troquei. Vou dar um clear aqui. Beleza. Basicamente, ó, ele só trocou aqui para mim e voltou a geração para identity. Posso fazer isso também, tá? Se quisesse deixar alto também funcionaria. Mas o ident ele acaba sendo um pouco mais eficiente nesse sentido. Então vamos lá. O que eu tenho que fazer agora? Apagar as tabelas, porque agora a minha tabela, por exemplo, funcionário, não vai ter aqueles campos lá. Então eu vou vir aqui, ó, e vou apagar todas essas 3 tabelas minhas aqui, ó. Vou deletar elas. Pronto, dá um refresh aqui. Seguro morreu de velho e vou rodar a minha aplicação agora. Eu só troquei isso e isso, tá? E agora, então, pelo meu material, vamos olhar lá. Qual vai ter que ser o comportamento? O comportamento agora vai ter que ser esse. Eu vou criar uma tabela funcionário que tem um campo e-mail e eu tenho aqui uma chave estrangeira que me fala qual é a pessoa, né? Então, aqui, ó, eu vou ter a tabela funcionário só com e-mail e um ID e esse ID é chave estrangeira para a tabela de pessoa aqui, ó, que tem a idade 40, o nome Denival, sexo masculino. Vamos fazer isso aqui na prática para a gente ver acontecendo. Então, ó, vou dar um play aqui, vou cadastrar agora um funcionário, vou chamar aqui de Denival para ficar igual ali o material, denival@gmail.com, idade 40, masculina. Então, vou salvar aqui, ó, vamos lá no banco de dados ver o que aconteceu. Lembra que a gente tinha apagado todas as tabelas? Vamos ver o que deu aqui agora, ó. Vou dar um refresh aqui. Olha lá, ó, criou 2 tabelas para mim. Perceba que ele não criou aquela tabela lá de sequence, que aquele sequence era exatamente para o alto, estão lembrado, né? Então, beleza, ó, funcionário só tem o campo e-mail e está muito coerente com quem? Com os meus dados lá nas minhas classes, ó. Vou voltar lá, ó. Olha, se eu vier aqui na classe funcionário, a classe funcionário tem tudo que pessoa tem mais o e-mail, só isso, não é verdade? Então, para mim, está muito mais coerente assim. E a classe pessoa tem ID, idade, nome e sexo. Assim como se eu vier aqui em classe pessoa, ID, nome, sexo e idade. Então, no meu ponto de vista, se eu fosse usar, e nos meus projetos eu gosto mais de usar dessa forma, porque eu não trabalho com dados redundantes, mas tem os seus, a parte negativa também, né? O tabelão é muito mais fácil de você fazer um select, mas em contrapartida, não está nas formas normais. Aqui nós estamos mais organizados e mais coerente com as nossas classes, beleza? Por isso eu gosto mais dessa estratégia join aqui. Ok, pessoal? Vamos fazer mais uma aqui só para a gente brincar, ó. Vou fazer um outro funcionário aqui, ó. Funcionário 02 vai ser o func02@gmail.com, idade 30, sexo F. Pronto, tá aqui, vamos ver lá na base de dados, dá um refresh aqui, olha lá, ó, apareceu aqui, ó, o funcionário 2, feminino, e na classe, desculpa, aqui tá na classe,
na tabela pessoa, e aqui no funcionário, vou dar um refresh, olha lá, ó, func2 é o ID2. Se eu clicar aqui, ele até me leva para lá, porque é uma chave estrangeira, né, gente? Isso aqui é o MySQL, é bem bacaninha, tá joia? Então, pessoal, conclusões dessa brincadeira toda. É muito fácil de usar, porque eu chego aqui e falo, ó, tipo de herança que eu quero usar, escolha minha estratégia, tá? Se eu usei join ou tabela, uma tabela por classe, gente, não tem que fazer nada nas subclasses, ó, você pode vir aqui, ó, que não tem que fazer nada aqui, ó, na classe funcionário. Agora, se você quer fazer o tabelão, você tem que usar o valor discriminador e mais coisas, né? Que aqui também você tem que vir e colocar quem é a coluna discriminadora, tá? De novo, fique à vontade, mas existem pontos em que um é mais indicado que o outro e eu deixei aqui para você. Então, ó, se eu vier aqui entre o tabelão, o single table, vou deixar desse jeito aqui, ó, o single table contra essas duas aqui, qual que é a vantagem dele? A única vantagem que eu vejo do single table para essas duas que são parecidas é que aqui eu tenho SQLs mais simples. Então, elas são menos complexas. Eu até coloquei aqui, ó, desvantagens e vantagens. Ó, uma vantagem, as consultas ficam mais simples e é mais fácil de entender. Para quem está começando, querendo ou não, o tabelão resolve bem, né? Mas não está dentro das formas normais, como, por exemplo, a table per class está e a joined também. Agora, entre as duas estratégias aqui, ó, que utilizam, estão em formas normais melhores que o tabelão. Basicamente, você tem que lembrar que o joined, por ele ter a chave estrangeira e não guardar informações redundantes, eu não tenho desperdício de espaço. Em contrapartida, essa daqui eu tenho. Só que qual a vantagem do table per class? A gente viu que eu consigo fazer consultas polimórficas. O exemplo está aqui, ó. Você simplesmente faz um select desse, ele traz todo mundo para você. Então, pessoal, visto essas diferenças, agora é a aplicação que vai te dizer qual a melhor opção para você escolher. Beleza? E aí, a gente finaliza por aqui. Não deixe de pegar esse código e rodar ele no seu computador para você ver quais as diferenças. E a minha dica é, pegue agora tudo isso e coloque em prática no seu projeto atual, ok? Essa é a melhor forma de aprender. Não conheço outra que não seja testando e fazendo na própria máquina. Beleza, pessoal? Então é o seguinte, se você gostou dessa aula, dá um joinha pra gente, compartilha com seus colegas e até a próxima, pessoal. Valeu!